Investigações da Universidade Gratuita continuam em pauta no estado e você vai ver também. Você sabe como congelar corretamente os alimentos? Uma nutricionista explica hoje pra gente. IBGE revela queda no número de desempregados no país. Santa Catarina tem novos incentivos para a indústria leiteira. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Muita gente acha que agosto tem 365 dias, mas não, tem 31. E ele começa hoje, passa um pouquinho mais lento, porque tem um pouquinho mais de semanas, mas agosto vem aí abrilhantando as nossas vidas, principalmente o pessoal do comércio, que já vem com o Dia dos Pais, liquidação de inverno. E um ponto positivo, a expectativa para esse ano é que o catarinense suba o seu ticket médio nas compras do Dia dos Pais e chegue aí a mais de 25%, isso mesmo, um número expressivo. Tanto que os números já dizem que o catarinense deve gastar, em média, o ticket médio de R$ 150 para comprar o presente do pai, um dos melhores tickets dos últimos anos. Tudo isso combinado aí, né, com também já liquidações de inverno, o pessoal já aproveitando essa semana que tem esses 2 dias mais quentinhos, mas logo semana que vem já esfria de novo e vindo chuva também para todo o estado. Mas nesse final de semana, algumas lojas já ficam abertas, as lojas de rua, né, até às 5 horas da tarde. Aqui em Criciúma é a primeira edição do Sábado Mais, mas todo mundo de olho na próxima semana, com o advento do pagamento. Algumas prefeituras já adiantaram, inclusive, o 13º salário, a primeira parcela dos seus funcionários. Então, agosto nem sempre é mês de desgosto, como diz o ditado popular. Para uns é um mês muito bom e a gente espera que para você também. O desemprego caiu no segundo trimestre do ano. Essa é a menor taxa da série histórica, segundo o IBGE. E o número de ocupados bateu recorde. A PNAD contínua, divulgada pelo IBGE, apontou que a taxa de desemprego no Brasil foi de 5,8% no segundo trimestre deste ano. A taxa do trimestre encerrado em junho foi a menor da série histórica iniciada em 2012. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, encerrado em março, houve queda de 1,2 ponto percentual e a taxa de desocupação, que era de 7%. Ao todo, 6.300.000 pessoas ainda estão sem emprego no país, o que representa uma queda de 17,4% ou mais 1.300.000 pessoas em relação ao trimestre anterior. No trimestre encerrado em junho, a população ocupada foi estimada em 102.300.000 pessoas, que significa um novo recorde da série histórica, iniciada em 2012. A alta foi de 1,8% no trimestre e subiu para 2.400.000 pessoas ocupadas no ano. Com isso, 58,8% das pessoas com mais de 14 anos, ou seja, em idade de trabalhar no Brasil, estão empregadas. E entre os empregados com carteira assinada, o número de profissionais chegou a 39 milhões, também no maior patamar da série. E olha só, gente, erros de digitação de dados. Essa é uma das principais inconsistências apuradas nas investigações da Polícia Civil que indicaram um grupo de 700 estudantes que apresentaram inconsistência nos cadastros da Universidade Gratuita. Outras 130 pessoas tiveram patrimônios confirmados como milionários através das investigações. E ainda há outros 128 investigados que não moram em Santa Catarina por um período de mais de 5 anos, conforme determina as regras do programa. O diretor-geral do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Sidney Antônio Tavares Júnior, defendeu que a concessão das bolsas, mesmo com erros de digitação, não mostram uma falha do programa, e sim no controle por parte da Secretaria
de Estado da Educação. O governador Jorginho Melo, durante suas agendas pelo Estado, vem fazendo declarações em tom de crítica ao relatório apresentado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. Esse negócio do bolsa aí da universidade gratuita ainda está dando muito pano para manga. Teve uma estudante comprovada aqui de Criciúma que foi aí caracterizada como milionária, mas foi um erro de digitação. O patrimônio foi colocado de 300 milhões e, na verdade, era 300 mil. Ela e o pai só têm um carro usado cada um carro de mais de 15 anos de rodagem, moram em área rural, a mãe é padeira, o pai confeiteiro, enfim, não tinha como ter 300 milhões de patrimônio. E lá estava digitado isso, foi erro de digitação. Então, é isso que o Tribunal de Contas quer apuração também, a Polícia Civil também e o governo do Estado para deixar o programa bem redondinho, que inclusive hoje completa 1 ano do seu lançamento. E a partir de agosto, gente, pacientes do SUS poderão ser atendidos em hospitais e clínicas privadas e conveniadas a planos de saúde. A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo Ministério da Saúde e busca diminuir a espera por atendimento especializado na rede pública. As operadoras de saúde que acumulam dívidas com o SUS, hoje somado mais de R$1 bilhão, poderão pagar parte deste valor, oferecendo consultas, exames e cirurgias diretamente aos usuários do sistema público. A expectativa inicial é converter R$750 milhões em atendimentos, mas o paciente não vai poder escolher onde vai ser atendido. O fluxo de regulação segue como já funciona hoje no SUS. A diferença é que agora parte dos encaminhamentos poderá ir às unidades privadas. Tudo começa na UBS, a Unidade Básica de Saúde, e lá é que o médico avalia a necessidade do atendimento especializado. Se for necessário, a solicitação é enviada à Central de Regulação, que pode destinar o paciente para um hospital particular, desde que esteja conveniado ao novo programa. As operadoras interessadas precisam provar que têm estrutura para atender no mínimo 100 mil pacientes por mês. Em regiões com menos oferta, planos que consigam atender 50 mil também poderão participar. A adesão será feita pela plataforma InvesteSUS e só após a aprovação e organização local os atendimentos poderão começar. A expectativa é que isso aconteça ainda nas próximas semanas. A medida busca resolver um problema antigo, o não pagamento pelas operadoras de saúde quando seus beneficiários são atendidos na rede pública. Pela regra atual, elas devem reembolsar o SUS. Mas esse repasse muitas vezes não acontece e é aí que nasce o novo modelo. Em vez de pagarem dinheiro, as empresas vão prestar os atendimentos diretamente à população. A Agência Nacional de Saúde Suplementar afirma que vai fiscalizar todo o processo. O governo também promete rigor no pagamento, com a liberação do dinheiro ocorrendo depois que o paciente passar por todas as etapas do tratamento. O edital com as regras sai nos próximos dias. O cadastro das operadoras começa ainda em agosto e os primeiros atendimentos devem ocorrer já nas próximas semanas. Então não sai correndo para a clínica particular aí para ser atendido não, né? A gente vai ter tudo, a regulamentação passo a passo, vai ser lá da UBS, enfim, para você chegar lá. A seguir, o jeito certo de congelamento de alimentos para evitar desperdício. Da tarde, 27 minutos. Um dos pontos altos da Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, que se encerrou ontem, foi a divulgação de diretrizes para o diagnóstico, tratamento e cuidados com as pessoas com demência. Os destaques foram os biomarcadores sanguíneos, que são indicadores de doenças. Nos últimos anos, a ciência avançou na identificação de biomarcadores sanguíneos para a detecção precoce de demências. Comparados aos métodos tradicionais, como a coleta de líquido céfalo-raquidiano ou a tomografia por emissão de pósitons do cérebro, a avaliação sanguínea é menos invasiva e mais acessível. Os biomarcadores sanguíneos, ou Blood-Based Biomarkers, são substâncias detectáveis no sangue, que indicam a presença de enfermidades. Para Maria Carídio, diretora científica da associação, essa abordagem é o caminho para ser seguido, pois o baixo custo permite que seja amplamente utilizado. Na conferência, ela repetiu seu mantra: Healthy People Happen Locally.
que pode ser traduzido como pessoas saudáveis são produto de suas comunidades. Ou seja, a atenção primária é primordial para a longevidade ativa dos indivíduos, e exames mais baratos ajudam bastante. Carídio, que também é coautora das diretrizes, acredita que assistimos a um momento decisivo na luta contra o Alzheimer. Segundo ela, pela primeira vez, é possível propor orientações baseadas em rigorosas evidências científicas. O uso de biomarcadores sanguíneos possibilitará diagnósticos mais rápidos e acessíveis. Na prática, a recomendação se aplica a pacientes com declínio cognitivo que estão sendo acompanhados por causa de distúrbios de memória. A supervisão de um especialista é indispensável. Olha só, e você que aproveita para deixar aquela carne, uma comida congelada para ficar mais prático, né, para o dia a dia, então saiba que existem técnicas específicas para cada alimento, evitando a perda das suas propriedades. Alimentos congelados sem perder as propriedades nutricionais, mantendo a cor, o sabor e a textura. A nutricionista Priscila Zupo explica que com a técnica correta é possível congelar desde o básico arroz com feijão até frutas como a banana, por exemplo. Você fez um arroz, um feijão, né? E uma carne. Essa carne, se ela estiver com molho, ela vai ser melhor, assim, a palatabilidade dela vai ser melhor depois de descongelada. Na hora de congelar, você preparar uma marmita, esteja com esse alimento frio, para que o vapor, se você colocar ele quente, esse vapor, quando for descongelar, ele vai colar na tampa e vai dar aquela sensação de aguado. Então, qual que é a ideia? Você preparar a marmita com arroz, com feijão, a sua carninha. Os legumes, você vai fazer eles separado. As frutas, você pode estar batendo elas, né, e colocar em cubinhos. Por exemplo, o suco verde, você pega a folha da couve, coloca uma fatia de abacaxi, coloca uma fatia de limão e você vai fazer aquela trouxinha. Ou você vai bater e fazer aquele preparo, montar em cubinhos. Depois você seleciona os cubinhos, coloca separadinho, porcionado, né, no freezer. Igual a banana, por exemplo, minha banana está madura. Eu vou preparar ela para deixar para eu fazer uma vitamina. Então, eu pico ela, porciono e congelo. Você vai ver que ela não vai ficar preta. Para os legumes, a nutricionista indica a técnica de branqueamento, que consiste em dar um choque térmico nos alimentos. A técnica de branqueamento, que consiste em ferver os alimentos, água bem fervendo, e aí vamos deixar, cada alimento tem um tempo. A couve-flor são 2 minutos, o brócolis é 1 minuto, a cenoura, 3 minutos. Esse alimento vai estar pré-preparado para uma elaboração, né? Depende o que você quiser, para uma carne, para uma sopa. E aí, depois desses 2 minutos, nós iremos dar um choque térmico, no mesmo tempo, geralmente, que ele vai esfriar. Esse esfriamento para o cozimento dele, e aí que ocorre a inativação das enzimas, que podem provocar a degradação do alimento, acabar estragando com o tempo, e mantém as propriedades nutricionais, o que faz com que ele possa ser congelado e armazenado na geladeira, 1 semana até. Existem 2 formas de descongelar os alimentos. Aquela rápida, em que você tira a vasilha do congelador e coloca direto no micro-ondas, e a mais lenta, que pode levar de 12 a 24 horas. E nunca tirar o alimento e colocar na água. Por exemplo, vou descongelar essa carne, coloco na água, deixo lá na pia. Nunca faça isso. Você está prejudicando a sua saúde, né? E você pode estar estragando o seu alimento, porque quando você comprou ele, quanto tempo ele estava ali exposto no mercado? Você chegou, porcionou e congelou. E aí você ainda vai fazer esse processo. Não pode. Outra dica importante é tirar bem a água dos alimentos antes de guardá-los. Um papel toalha pode ajudar no processo. Geralmente, o padrão seria até 90 dias. Mas eu, assim, pessoalmente, acredito que de 30 a 60 dias é o suficiente, mesmo porque sempre que você está fazendo um novo alimento, você puxa, né? E quando for congelar, sempre etiquetar, para você ter essa ideia. Por exemplo, os legumes que nós fazemos o processo de branqueamento, nós podemos congelar ele 3 meses.
É, gente, 3 meses para congelar e você aproveita as propriedades, mas aí congela certinho, né? Por isso que essas dicas são importantes. Não basta só sair congelando, aí depois quando descongela aquela marmita vem a água junto, tá tudo socado. Então é bom seguir as dicas da nutricionista para aproveitar, claro, os alimentos e evitar desperdício. 1h34, o Brasil continua como o país campeão do número de cirurgias plásticas no mundo. O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Isso segundo o novo relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a principal organização global da área. Em 2024, o país registrou mais de 3 milhões de procedimentos estéticos, o equivalente a 9% do total global. Desse número, 75% das intervenções foram cirúrgicas e 25% não cirúrgicas, como preenchimentos e aplicação de toxina botulínica e outras intervenções minimamente invasivas. A lipoaspiração lidera em território nacional. Em segundo, o aumento de mamas. Em terceiro, a cirurgia de rejuvenescimento das pálpebras, seguido por abnoplastia e gluteoplastia com implante. Segundo especialistas, a busca pelo corpo ideal segue a principal demanda no país. O Brasil, sendo um país tropical, valoriza muito o corpo e a estética e contribui para a grande procura de procedimentos e cirurgias como a lipoaspiração. Outra tendência que os médicos apontam é um novo padrão na busca de rejuvenescimento pela exposição nas redes sociais e câmeras de celulares. Esse contexto aumenta a exigência com a aparência, o que torna essencial o alinhamento de expectativas com o cirurgião antes de qualquer procedimento. A gente vai ter um sala bem importante falando sobre erros médicos e também essas questões de cirurgias plásticas. Acompanhe sempre o nosso canal do YouTube e aqui a nossa programação. A seguir, Santa Catarina mantém incentivos para produtores de leite no estado. De volta com o nosso Informe Região e olha só, gente, para assegurar a competitividade da cadeia produtiva do leite aqui em Santa Catarina, o governo do estado prorrogou por mais 12 meses a suspensão dos incentivos fiscais voltados à importação de leite e derivados. A medida entrou em vigor em julho do ano passado e junto com outras ações do programa Leite Bom e foi renovada por meio de decreto essa semana. Até o dia 31 de julho do próximo ano, as importações dos produtos derivados de leite continuarão sujeitos ao pagamento integral de ICMS, com alíquotas que variam de 7% a 17%, dependendo da mercadoria. Antes da suspensão, o benefício fiscal fazia com que a carga tributária média sobre essas operações fosse de apenas 1,4%, o que favorecia a entrada de produtos dessa linha estrangeiros, abaixo dos preços de Santa Catarina. Na prática, as importações desses produtos vão continuar sujeitas ao pagamento integral do ICMS, com alíquotas que variam de 7% a 17%. Antes da medida, essas operações tinham uma carga tributária média de pouco mais de 1%. Isso favorecia a entrada de produtos estrangeiros a preços muito mais baixos. Existia um cenário de concorrência desleal, principalmente com a Argentina e o Uruguai, onde a produção é fortemente subsidiada. Ou seja, a decisão do governador Jorginho Melo corrigiu um desequilíbrio de mercado que vinha prejudicando os produtores catarinenses. Com essa mudança, os reflexos para a nossa indústria são muito positivos. Por um lado, o volume de importações de leite e derivados caiu quase 75%. Por outro, a produção catarinense teve um salto de 26%. São comparações do primeiro semestre desse ano com o mesmo período do ano passado. Os números confirmam que conseguimos reduzir a entrada de leite importado e, ao mesmo tempo, impulsionamos a produção local. Essa é uma resposta concreta do governo do estado a um pleito antigo dos nossos produtores de leite que vivem aqui em Santa Catarina. Estamos falando da terceira maior cadeia produtiva de Santa Catarina, que faz do estado o quarto maior produtor de leite do Brasil. Nós vamos continuar trabalhando para garantir que o nosso setor produtivo seja cada vez mais competitivo, gerando mais empregos e novas oportunidades a todos os catarinenses.
A suspensão dos incentivos voltados à importação do leite e derivados teve reflexo positivo para a indústria catarinense. Indicadores monitorados pela Secretaria do Estado da Fazenda mostram que o volume de importação do leite e derivados caiu quase 75% no primeiro semestre desse ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Baixou de 512 milhões e meio de reais para 135 milhões e 200 mil reais. Já a produção catarinense teve um salto de 26% no mesmo período, subindo de 5 bilhões e 400 milhões de reais no primeiro semestre de 2024 para 6 bilhões e 800 milhões de reais nos primeiros 6 meses deste ano. Além de frear a entrada dos produtos lácteos importados que geram um cenário de concorrência desleal com a produção catarinense, o governo do estado também garantiu uma série de incentivos fiscais à agroindústria leiteira de Santa Catarina, por meio do programa Leite Bom. A garantia de crédito presumido para o leite UHT, queijos e derivados do leite tem impacto financeiro escalonado de 150 milhões em 3 anos, 75 milhões em 1 ano e 50 milhões no segundo ano e terminando em 25 milhões no terceiro ano. São mais de 100 empresas beneficiadas que empregam cerca de 7.300 funcionários. A indústria do leite é a terceira maior cadeia produtiva de Santa Catarina. Tem cerca de 80 mil produtores e faz do estado o 4º maior produtor de leite do Brasil, atrás apenas de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, com 3 bilhões e 200 milhões de litros ano. E é isso, gente. Então, incentivo fiscal para quem produz e aqui o Santa Catarina fez o inverso, né? Para quem é de fora, continuou o aumento das taxas e para quem é de dentro, baixou. Mais ou menos o que a gente está sofrendo aí no âmbito nacional, mas ficar a pauta para os outros jornais. 1h44, antes da gente encerrar, hoje tem Tigre em campo, Operário e Criciúma, jogo lá às 9h30 da noite, horário bom das cobertas. Remo e Ferroviário também vão jogar, abriram a 20ª rodada, ou seja, o retorno da Série B. Vila Nova perdendo para o Curitiba por 2-1, aí tem Remo e Ferroviário às 7h, Operário e Criciúma às 9h30. Amanhã, Avaí enfrenta o Novo Horizontino lá em São Paulo. Também às 6h30 tem Botafogo e América, Amazonas e Goiás. E a Chapecoense só vai jogar do domingo às 4h da tarde, frente ao CRB aí em casa. Agora a gente começa a área dos desesperados, tanto na A quanto na B, né? Começou o retorno, ó, é pau na máquina para ver quem sobe e o desespero para quem desce. Hoje na Série B, os catarinenses, só Chapecoense estaria subindo. Coritiba, Goiás, Novo Horizontino e Chapecoense são os 4 colocados. Mas aí o Criciúma, gente, o Criciúma na 6ª colocação com 29. Olha, esse Criciúma faz coisa. O Paysandu, Ferroviária, Amazonas e Botafogo estão lá na zona da degola. E o Avaí está no meio do caminho na 8ª colocação com 28 pontos ganhos. E a gente vai sentindo a emoção da Série B, quem sobe, quem desce, enfim. Tá tudo bem embolado, Série B mais disputada dos últimos anos. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, no final de semana também com você. Antes das 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV. Lembrando, a TV Primavera, também a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam um bom final de semana e a gente se vê segunda-feira, que é 1h15 da tarde. Tchau!